Olá, tudo bem com você? Estamos reunidos mais uma vez para assim estudarmos a palavra de Deus, para estudarmos o livro do profeta Daniel. E dando continuidade ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, chegamos hoje na nossa quarta aula, que traz como tema a fornalha ardente. Para nós entendermos esse assunto maravilhoso, primeiramente eu te convido a nós falarmos com Deus. Onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, somos gratos a Ti pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Pai amado, iremos agora abrir a Tua palavra. Queremos Te pedir auxílio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, na aula passada nós aprendemos a respeito de um sonho revelador, no qual o rei da Babilônia teve um sonho, manda chamar todos os sábios da Babilônia para assim revelar aquele sonho. Porém, ele não sabia o que havia sonhado, e assim os sábios também não conseguiram revelar o seu sonho, nem tampouco interpretá-lo. Deus envia o profeta Daniel até o rei, no qual ele revela o seu sonho e assim traz a interpretação. O rei fica maravilhado com tudo aquilo, passa a louvar e engrandecer o nome de Deus. Tudo isso acontece no capítulo 2 de Daniel. Chegamos agora no capítulo 3, no qual Nabucodonosor ele olha para o seu reinado, ele vê que tudo era muito próspero, ele vê que Babilônia está como a cabeça das nações, a nação mais poderosa, e ali ele passa a ter um grande orgulho de tudo aquilo. E para eternizar a Babilônia e eternizar o seu governo, ele manda construir uma grande estátua de ouro e convoca todas as pessoas de Babilônia para assim se prostrar diante daquela imagem e assim adorá-la. Vamos ver na Bíblia, no capítulo 3 de Daniel, versículo 1, que diz assim: Mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Versículo 5. Assim que ouviste o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocados juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, deverei adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Nabucodonosor ele manda construir aquela grande estátua. E aqui a palavra de Deus fala que aquela estátua ela tinha 27 metros de altura por 2,60 de largura. Era a imagem toda construída em ouro, porque Babilônia representava o ouro. E ali ele representava todo o poder do rei naquela estátua. E todos foram convocados para ali o adorar. Nabucodonosor já tinha praticamente esquecido tudo que o profeta Daniel havia falado para ele, porque através do seu sonho, a história já tinha sido toda alinhada e ali tudo que iria acontecer estava na revelação do seu sonho, que Babilônia um dia iria passar. Porém, agora, o rei, através do orgulho que bateu em seu coração, ele quis ditar agora o curso da história conforme ele mesmo estava planejando. E tudo isso aconteceu, o rei se exaltou com tudo isso porque Babilônia, ali como ela era a maior nação daquela época, ele viu tudo aquilo ali e passou o quê? Passou a se exaltar. Babilônia era a cidade no qual ela era cortada pelo rio Eufrates, era uma cidade irrigada, era uma cidade no qual eles plantavam ali dentro de suas muralhas e ali eles tinham alimento para muitos e muitos anos. Muitos arqueólogos eles comentam que se iniciasse uma guerra com Babilônia, se a cidade fosse sitiada, Babilônia ainda ela iria durar 20 anos tendo comida dentro dos seus muros, sem as pessoas precisarem sair de Babilônia. Então, tendo uma cidade desta maneira, uma cidade colossal, o rei se exaltou. E assim ele manda construir uma estátua representando o seu reinado. Para eternizar, ele chama todos para ali o adorar aquela imagem que ele construiu. E milhares de pessoas foram convocadas. Quando todos os instrumentos tocassem, ali as pessoas iriam se ajoelhar e iriam adorar aquela imagem que foi construída pelo rei.
Agora, o que aconteceria àquelas pessoas que não se ajoelhassem e desobedecessem o decreto do rei? O que aconteceria com eles? Continuando aqui nossa leitura, no versículo 6 do capítulo 3, diz assim: No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ou seja, todos aqueles que não adorarem a imagem serão condenados à morte. Aqueles que não se ajoelharem para adorar a imagem construída pelo rei irão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E será que alguém que estava ali teve coragem de, na hora que tocar os instrumentos, ficar de pé e não se ajoelhar? Será se alguém, naquele momento, conseguiu ficar de pé? Gente, de todas as pessoas que ali estavam, todos se ajoelharam diante da estátua, assim para adorar. Menos 3 jovens. Que jovens foram esses que, na hora que tocaram os instrumentos, não se ajoelharam, ficaram de pé? Agora vocês imaginam, todos ali ajoelhados, olhando para trás e vendo 3 jovens ali de pé. Chamou muita atenção. E esses jovens eram nada mais, nada menos do que Ananias, Misael e Azarias. Aqueles jovens que foram trazidos de Babilônia, aliás, foram trazidos de Jerusalém para Babilônia cativo, juntamente com Daniel. Aqueles jovens que eram os companheiros de Daniel estavam ali, jovens fiéis. Eram jovens que foram levados à presença do rei, porém, a sua fidelidade ali fizeram com que eles enfrentassem aquela autoridade. Ou seja, eram homens fiéis porque obedeciam os mandamentos de Deus, eles conheciam o decálogo e eles sabiam que o primeiro mandamento da lei de Deus dizia o seguinte: não terá outros deuses diante de mim. Então, por obediência a Deus, eles não se ajoelharam. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Então, eles desobedeceram aquela autoridade humana para obedecer à autoridade divina. E assim permaneceram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Aqueles jovens, eles eram fiéis ao Criador. E na hora da provação que veio a eles, eles permaneceram fiéis. Diante daquela imagem, mesmo sabendo que desobedecendo ao decreto do rei, eles iriam ser condenados à pena de morte, eles permaneceram firmes a Deus. Vamos ver agora no versículo 12 o que diz. Capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelo negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens. O rei não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Ou seja, os homens foram lá, viram os 3 jovens de pé e levaram a notícia até Nabucodonosor. E eu acredito o seguinte, que você deve estar pensando nesse momento: onde estava Daniel que não estava com os seus 3 companheiros? Por que Daniel não estava ali naquele local, juntamente com seus companheiros, juntamente com as pessoas de Babilônia? Muitos eruditos, eles falam que no momento da inauguração daquela estátua, o rei Nabucodonosor enviou Daniel para uma viagem de negócios. Ele já enviou Daniel nessa viagem porque ele sabia que neste momento que todos deveriam se ajoelhar para adorar a imagem, Daniel não se ajoelharia. Então, se Daniel não se prostrasse ali para adorar a imagem, Daniel seria condenado à morte. Como Daniel era muito valoroso para Nabucodonosor, ele, para poupar a vida dele e para não se envergonhar diante do seu reinado, ele pega e envia Daniel para uma viagem. Mas tudo isso é apenas algumas coisas que as pessoas falam, não tem nada de concreto nessa história. Porém, Daniel não estava ali, mas os seus 3 companheiros se encontravam e foram fiéis no momento da provação. Gente, ser fiel em momento de abonança é bom demais, em momento de refrigério é bom demais. Agora, sermos fiéis no momento de perseguição, aí é diferente. Aqui esses jovens, eles foram fiéis no momento que ia custar suas vidas. A Bíblia nos fala, no próprio livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que nós passaremos pelo momento de perseguição, no qual nunca houve e depois nunca mais haverá. E nesse momento, se nós não tivermos fiéis a Deus, se nós não tivermos buscando ao Senhor todos os dias nas nossas vidas, se nós não tivermos buscando igualar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, nós não permaneceremos firmes, nós iremos cair.
Agora, se nós estivermos andando firme com Jesus, com certeza estaremos também de pé naquele dia e sobreviveremos. Nós estaremos fiéis a tudo que vai vir, porque nós confiamos e adoramos um Deus que não conhece derrota. E assim esses jovens judeus, ali e enfrentaram tudo aquilo. E eles falaram o seguinte: ó rei, quando ele for levado à presença do rei, o Deus a quem nós servimos irá nos tirar das tuas mãos, irá nos livrar das tuas mãos. Mas se ele nos livrar, mesmo assim nós não iremos nos prostrar, nós iremos permanecer fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Acompanhemos nossa leitura no versículo 16, que diz assim, 16 ao 18, do capítulo 3. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Ou seja, eram jovens fiéis, jovens que estavam ali dispostos a adorar Deus Todo-Poderoso, a obedecer, mesmo perante a condenação. Mesmo perante ser condenado à morte, eles estavam ali fiéis. E os jovens, eles foram lançados na fornalha. Eles foram condenados à morte. A pena de morte veio sobre eles, eles foram condenados. Porém, Nabucodonosor ficou tão irado que mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, a temperatura estava altíssima. Estava tão alta que os soldados que levaram aqueles 3 jovens para colocar dentro da fornalha, só aquela quentura matou cada um deles. Eles foram mortos pela quentura. Porém, os jovens foram lançados ali dentro da fornalha. E a fidelidade daqueles jovens foram recompensados. Vamos ver o que diz aqui no versículo 24 ao 27. Diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim nós fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Versículo 26. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado aos seus mantos, não estavam queimados e não haviam cheiro algum de fogo neles. Ou seja, eles foram lançados dentro da fornalha, porém ali nada aconteceu com eles. E quando o rei olhou, eles tinham lançado 3 jovens, agora ali tinha um 4º. Ou seja, o próprio Deus estava ali com aqueles jovens, protegendo eles. E nem sequer um fio de cabelo deles saiu chamuscado. As suas roupas ficaram da mesma maneira quando eles entraram. E ali aqueles jovens saíram louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque foi Deus que os livrou. E diante daquele livramento todo, o rei passou a adorar o Deus que aqueles 3 jovens serviam. Passaram a adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Gente, uma coisa é certa. O testemunho desses 3 jovens levaram o rei a olhar para o Criador de uma maneira diferente. Apesar de toda a pompa, de todo o luxo que ele tinha ali em Babilônia, de toda a prosperidade, agora ele sabia que existia um rei, um Deus nos céus que comanda toda a terra. E o nome de Deus passou a ser engrandecido cada vez mais através da história desses 3 jovens. Uma coisa é certa nas nossas vidas: cada um de nós, se não tiver já passado, mas ainda passaremos pela fornalha de chamas ardente, a fornalha da provação, a fornalha que um dia vai até nos desanimar.
mas a palavra de Deus é fiel, que nós deveremos permanecer obediente à sua palavra, porque o Deus que livrou os 3 companheiros de Daniel, esse mesmo Deus que age no nosso meio no dia de hoje, e Ele está disposto a nos livrar de todo o perigo que existe. E para isso, Ele se revela dia a dia nas nossas vidas. E quando vier essa provação, não se engane, o ouro, para ele ser cada vez mais puro, ele tem que passar por altas temperaturas. E nós, para sermos provados, nós precisamos passar por altas temperaturas de perseguição, de tentação. Mas que nós possamos estarmos de pé, sermos fiéis. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nos promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas. E esse Deus está aqui conosco hoje, nos abençoando, nos protegendo. Um Deus que habita nos altos céus, mas também habita no coração de aquele contrito de coração. Que a gente possa cada vez mais entregar a vida a esse Deus maravilhoso, para que um dia todos nós possamos estarmos reunidos naquela grande multidão que irá receber das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Que o exemplo desses jovens também possa ser o nosso exemplo no dia de hoje, que nós possamos hoje termos um dia cheio de desafios, mas desafios que serão vencidos, porque nós iremos colocar o nosso general à frente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus continue te abençoando, você e toda a tua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus. Estamos encerrando mais uma aula. Até a próxima aula, meu querido, minha querida. E se esta aula foi relevante para você, você gostou, que você possa assim compartilhar para que mais pessoas conheçam essa história do livro de Daniel, que mais pessoas saibam o que está acontecendo nesse curso, o Profecias para o Tempo do Fim. Então, não se esqueça de curtir, deixar lá sua joinha e também se inscrever no nosso canal, para que mais e mais pessoas recebam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.